Meu nome é Marcus Aldrich e sou provavelmente o último humano verdadeiro sobre a Terra. Escrevo estas palavras à luz de uma fogueira que logo se extinguirá, enquanto os uivos ecoam pela noite sem fim. Se alguém encontrar este relato um dia, saiba que tentamos resistir. Saiba que fomos mais do que apenas presas. Como jornalista, sempre acreditei no poder da verdade documentada. Agora, 5 anos após o primeiro uivo que mudou tudo, sei que esta pode ser minha última oportunidade de contar a história completa. Nossa queda começou muito antes de percebermos o perigo. Começou com uma descoberta que julgamos ser nossa salvação. O mundo como o conhecíamos morreu em 15 de dezembro de 1987, às 23h47, com um uivo que gelou o sangue de todos que o ouviram. Mas para entender verdadeiramente o fim, é preciso conhecer o começo. E eu estive lá para documentar tudo. A doutora Helena Vasquez nunca imaginou que sua busca pela cura do câncer levaria ao fim da humanidade. Conheci Helena em outubro de 1987, quando era apenas um jovem repórter investigativo trabalhando para o Jornal de Bucareste. Estava investigando rumores sobre experimentos médicos não autorizados nas montanhas, quando cruzei com ela pela primeira vez. Helena era uma mulher de 42 anos, nascida em uma família de médicos em Madrid. Havia perdido o marido para um tumor cerebral agressivo 3 anos antes, e essa tragédia pessoal a levou aos confins da pesquisa médica experimental. Quando a conheci, seus olhos castanhos brilhavam com uma determinação que beirava a obsessão. Naquela manhã fria de outubro de 1987, consegui permissão para acompanhar Helena e seu assistente, Dmitry Volkov, em sua expedição à Floresta dos Cárpatos. Como jornalista, meu instinto me dizia que havia uma história importante ali. Dmitry era um jovem brilhante de Kiev, especialista em bioquímica, mas claramente desconfortável com os relatos locais que havíamos coletado. Um pastor da região, com olhos assombrados e mãos trêmulas, havia nos falado sobre árvores que sangravam luz e animais que não morriam quando deveriam morrer. A princípio, pensei que era apenas folclore local, material para uma matéria interessante sobre superstições rurais. Está certa de que vale a pena, doutora? Perguntou Dmitry, enquanto ajustava a mochila pesada cheia de equipamentos científicos. Estes camponeses falam de lobos do tamanho de cavalos e plantas que brilham no escuro. Parece mais lenda do que ciência. Helena respondeu com a confiança de quem havia dedicado toda a carreira a desafiar o impossível. Dmitry, quantas descobertas revolucionárias começaram exatamente assim? A penicilina foi um acidente que Fleming quase descartou. A radioatividade foi descoberta por acaso. Às vezes, a ciência mais importante nasce dos lugares mais improváveis. Como jornalista cético, eu concordava com Dmitry.
Mas Helena tinha uma maneira de falar que fazia você acreditar que milagres eram possíveis. Depois descobri que ela havia rastreado relatórios médicos através de contatos na Cruz Vermelha Internacional sobre uma praga estranha na região. Os sintomas eram cientificamente fascinantes: crescimento acelerado de tecidos, regeneração de ferimentos fatais e mudanças comportamentais extremas em animais. A clareira apareceu de forma abrupta e perturbadora. Um segundo, caminhávamos entre pinheiros densos. No próximo, nos encontramos em um espaço circular perfeitamente limpo. A mudança foi tão súbita que parei para verificar se havíamos mudado de direção sem perceber. No centro da clareira havia uma árvore que desafiava qualquer lógica natural. Seu tronco media pelo menos 10 metros de diâmetro e seus galhos se estendiam como tentáculos negros contra o céu cinzento. Mas não era apenas o tamanho que impressionava. Meu Deus, murmurou Helena, aproximando-se lentamente. Seus instrumentos científicos começaram a zumbir com leituras que ela claramente não esperava. Marcos, você está documentando isto? Imediatamente, saquei minha câmera e comecei a fotografar. Mas as imagens saíam borradas, como se alguma energia interferisse com o equipamento. A árvore pulsava com uma luz azul esverdeada que corria através de sua casca em veias visíveis, como um coração gigantesco batendo. O padrão era hipnótico e senti-me sendo atraído em direção ao tronco. O ar estava carregado de energia elétrica que fazia nossos cabelos se arrepiarem. Os instrumentos de Helena registravam níveis de radiação eletromagnética que não deveriam existir em um organismo vivo. Talvez devêssemos reconsiderar, disse Dmitri, sua voz carregada de ansiedade crescente. Isto claramente não é natural. Nenhum processo biológico conhecido pode gerar este tipo de energia. Mas Helena já estava coletando amostras da seiva que escorria dos sulcos profundos da árvore. O líquido tinha uma consistência viscosa e brilhava com a mesma luz pulsante. Quando uma gota acidental tocou sua luva de látex, o material se dissolveu instantaneamente. Incrível, sussurrou ela, transferindo rapidamente a amostra para um frasco especial. Marcos, documente tudo. Isto pode revolucionar nossa compreensão da biologia regenerativa. Como jornalista, meu trabalho era observar e registrar. Mas mesmo então, uma parte de mim sabia que estávamos mexendo com algo que deveria permanecer intocado. Helena, no entanto, estava completamente absorta pela descoberta científica. O que nenhum de nós sabia naquele momento era que a árvore não era natural da Terra moderna. Era um vestígio de uma era anterior, quando outras formas de vida dominavam o planeta. A substância que Helena coletou era sangue cristalizado de criaturas primordiais, preservado através de eras geológicas.
Nas semanas seguintes, acompanhei Helena em seu laboratório na Universidade de Bucareste como parte de minha reportagem. Ela trabalhava 18 horas por dia, dormindo entre os equipamentos quando a exaustão a vencia. Sua obsessão pela descoberta era total. Sob o microscópio eletrônico, a substância revelava estruturas que desafiavam a biologia conhecida. Não eram células normais, mas formações cristalinas hexagonais que se reorganizavam constantemente, como se possuíssem inteligência própria. As propriedades regenerativas são extraordinárias, Helena explicou durante uma apresentação que documentei. Em testes com tecido necrótico de ratos, observamos regeneração completa em menos de 24 horas. As células não apenas se curam, tornam-se mais fortes que o tecido original. Dr. Andrei Popescu, diretor do laboratório, expressou as preocupações que eu também sentia. E os efeitos colaterais, Helena? Algo com esse poder não pode ser totalmente seguro. Há alguns comportamentos anômalos, admitiu Helena. Aumento de agressividade nos espécimes, principalmente durante a noite. Mas acredito que pode ser controlado com a dosagem adequada. O que Helena não contou foi sobre os pesadelos que a atormentavam. Durante minhas entrevistas, percebi sua crescente exaustão e as marcas estranhas que apareceram em suas mãos. Ela acordava com as unhas enterradas no colchão, deixando sulcos profundos que cicatrizavam anormalmente rápido. Os testes progrediram com velocidade surpreendente. Ratos com tumores terminais eram curados em dias. Tecidos cardíacos danificados se regeneravam. Era o santo graal da medicina, mas os animais mudavam de maneiras perturbadoras. Os ratos se tornaram maiores, mais musculosos, com dentes afiados e comportamentos de matilha que nunca exibiriam naturalmente. Pior ainda, desenvolviam agressividade extrema durante as luas cheias. Foi então que Victor Ramsay entrou na história. Victor era o tipo de homem que os jornalistas investigativos aprendem a conhecer e temer. Líder de uma das organizações criminosas mais violentas de Bucareste. Ele havia construído seu império através de inteligência cruel e violência calculada. Ex-soldado das forças especiais, Victor sabia como conseguir informações e como usar violência para alcançar seus objetivos. Quando soube dos experimentos através do Dr. Popescu, que havia desenvolvido sérios problemas de jogo, Victor viu uma oportunidade no mercado negro internacional. Quero uma amostra dessa substância, disse ele ao diretor durante um encontro que consegui rastrear através de minhas fontes. E não me interessa o preço. Popescu, aterrorizado pelas dívidas que poderiam custar sua vida, roubou uma pequena quantidade da substância pura do laboratório de Helena. Victor não era homem de meia-medidas. Ignorando todos os protocolos de segurança, injetou a substância pura diretamente em sua corrente sanguínea em 15 de dezembro de 1987, às 23h30. Eu estava do outro lado da cidade quando aconteceu.
Mas os relatos das testemunhas foram consistentes e aterrorizantes. Victor começou a convulsionar violentamente. Seus músculos se expandiram, rasgando suas roupas. Seus ossos se alongaram com estalos audíveis. Pelos escuros brotaram de sua pele, enquanto seu rosto se transformava em um focinho cheio de presas. Quando a transformação terminou, após 1 hora de agonia, Victor Ramsey havia deixado de ser humano. Em seu lugar havia uma criatura de pesadelo, um lobo gigantesco com inteligência humana, brilhando em olhos dourados. O primeiro uivo ecoou pela cidade às 23h47. Foi um som que gelou o sangue de todos que o ouviram, uma mistura de dor humana e chamado ancestral que despertou algo primitivo na alma coletiva. Animais domésticos em toda Bucareste responderam ao chamado. Victor Lobo não perdeu tempo. Seus instintos, fusão de astúcia humana e selvageria primordial, o levaram aos esconderijos de seus inimigos. A matança que se seguiu foi brutal e calculada, mas com cada morte, gotas do sangue da criatura contaminavam as vítimas. 3 horas depois, os mortos se levantaram. A transformação dos infectados era diferente. Eles mantinham aparência humana durante o dia, mas transformavam-se ao anoitecer. Era mais lenta e dolorosa que a de Victor, mas igualmente irreversível. Helena descobriu a conexão quando comecei a trazer-lhe relatórios policiais sobre ataques de animais selvagens na cidade. Os padrões de ferimentos correspondiam exatamente às características que observáramos nos animais de laboratório. Dmitri, ela disse, examinando as fotografias com horror crescente. Acho que cometemos um erro terrível. A substância não estava apenas curando, estava transformando e agora está se espalhando. A partir desse momento, minha reportagem se transformou em documentação de sobrevivência. A substância havia desenvolvido múltiplos métodos de transmissão: pelo ar, através da água contaminada, mesmo pelo solo saturado com fluidos das criaturas. Pior ainda, evoluía ativamente, desenvolvendo novos métodos a cada ciclo lunar. Bucareste mudou rapidamente. Pessoas relatavam pesadelos coletivos e apetites por carne crua. Animais domésticos fugiam em grupos e voltavam maiores, mais selvagens. As plantas cresciam descontroladamente em padrões não naturais. Quando a doutora Sarah Chen, da Organização Mundial da Saúde, chegou em janeiro de 1988, a situação já estava além do controle. Nunca vi nada assim, ela me disse durante uma entrevista. É como se algo estivesse reescrevendo o DNA humano em tempo real. Sarah e Helena trabalharam juntas para mapear a contaminação, mas descobriram que a substância se havia tornado aerotransportada, espalhando-se pelos sistemas de ventilação. Resistia a desinfetantes e adaptava-se a cada tentativa de contenção. Temos que evacuar toda a região, disse Sarah durante uma reunião de emergência que documentei.
Se isto alcançar os sistemas de transporte internacional, pode se espalhar globalmente em dias, mas já era tarde. Os primeiros casos foram relatados em Praga, depois Varsóvia, depois Berlim. A natureza insidiosa da infecção tornava a contenção impossível. Pessoas podiam carregar a substância por semanas antes dos primeiros sintomas. Quando a contenção tradicional falhou, formou-se uma resistência desesperada. Helena assumiu relutantemente a liderança científica, carregando o peso da culpa. Minha documentação jornalística me colocou no centro dos esforços de resistência. As transformações seguem padrões identificáveis. Escrevi em meu diário. Primeiro, os pesadelos vívidos, durando 5 a 10 dias. Depois, mudança no apetite, desejo por carne crua. Em seguida, mudanças físicas, dentes afiados, músculos desenvolvidos, sentidos aprimorados. A transformação completa ocorre na primeira lua cheia, após exposição. Estabelecemos uma base nas montanhas dos Cárpatos, perto da árvore original. Helena acreditava que a fonte poderia conter a chave para a neutralização. A árvore funciona como transmissor biológico, explicou ela. Não apenas produz a substância, ela a controla, orienta, até se comunica com ela. Se compreendermos esse mecanismo, talvez possamos interromper o processo. Mas a árvore havia crescido exponencialmente, cobrindo quilômetros quadrados, protegida por alcateias organizadas que a veneravam como divindade. As criaturas demonstravam inteligência coletiva perturbadora, estabelecendo patrulhas e negociações através de rosnados que lembravam linguagem primitiva. Conforme governos entravam em colapso, descobrimos que as criaturas mantinham não apenas inteligência humana, mas haviam desenvolvido capacidades superiores, organizando-se em sociedade hierárquica complexa. Victor havia emergido como alfa primordial, líder incontestável que comandava lealdade absoluta. Ele liderava uma sociedade de lobisomens que via a transformação como evolução necessária. A humanidade teve sua oportunidade e falhou. Victor comunicou através de transmissão pirata que aterrorizou o mundo. Sua voz misturava rosnados animais com palavras articuladas. Vocês poluíram a terra, mataram irmãos, destruíram tudo. Somos a correção que o planeta precisa. A nova sociedade estabeleceu territórios, criou leis baseadas em hierarquia natural e começou a caçar sistematicamente os humanos restantes, mas não matavam indiscriminadamente. Selecionavam quem merecia transformação e quem deveria ser eliminado. Helena descobriu que a substância alterava não apenas corpos, mas a própria realidade ao redor da árvore. Espaço e tempo comportavam-se estranhamente na região. Pessoas entravam na floresta de dia e saíam à noite após caminhadas de minutos. Instrumentos forneciam leituras impossíveis. Mais perturbador, pessoas próximas à árvore
relatavam visões de memórias de um mundo primitivo com criaturas gigantescas, dominando paisagens que não correspondiam a períodos geológicos conhecidos. O mundo mudou além do reconhecimento. Cidades foram abandonadas ou controladas por alcateias organizadas. Governos entraram em colapso, incapazes de lidar com a ameaça que desafiava táticas convencionais. As criaturas demonstravam resistência sobrenatural a armas. Balas fatais causavam ferimentos que curavam em minutos. Explosivos apenas as atordoavam temporariamente. A substância parecia protegê-las de maneiras incompreensíveis. Helena, após exposição prolongada durante os experimentos, desenvolveu imunidade parcial que a impedia da transformação completa, mas concedeu-lhe sentidos aprimorados das criaturas. Posso sentir a árvore, ela me disse, durante uma das últimas noites da humanidade livre. Seus olhos, ocasionalmente refletindo luz, como os de animais noturnos. Ela não espalha a substância aleatoriamente. Está chamando algo maior. Esta transformação global é apenas o primeiro estágio. Na noite de 31 de outubro de 1988, durante a lua cheia mais brilhante em décadas, a árvore pulsou com luz visível do espaço. Satélites captaram interferências eletromagnéticas em todo o espectro conhecido. O uivo que ecoou não veio de uma criatura, mas de milhões de transformados mundialmente, cantando em uníssono um som ancestral que fazia pedras vibrarem e água se agitar sem vento. E então algo emergiu do centro da árvore. Emergiu uma entidade que fazia lobisomens parecerem animais domésticos. Era a criatura que desafiava não apenas descrição, mas compreensão humana básica, o que textos antigos chamavam por diferentes nomes. Fenrir para nórdicos, o grande lobo para nativos americanos, o devorador de mundos em tradições perdidas, havia finalmente despertado. A criatura existia simultaneamente em múltiplas dimensões, alterando não apenas matéria física, mas a estrutura do espaço-tempo. Observá-la causava terror e compreensão devastadora de que a humanidade nunca havia sido mais que fase temporária na história planetária. Helena percebeu a verdade. A substância nunca foi descoberta acidental. Era um chamado, preparação para o retorno dos verdadeiros senhores da Terra. A humanidade havia sido experimento temporário que cumprira seu propósito. Não somos os protagonistas, ela escreveu em suas anotações finais. Nunca fomos. Somos prelúdios de algo mais antigo e poderoso. As últimas comunicações da humanidade cessaram uma por uma. Paris, Londres, Nova York, Tóquio, todas relataram o mesmo. Escuridão sobrenatural, espalhando-se, transformando tudo em algo novo, não mais completamente terrestre. Agora, 5 anos após o primeiro uivo,
fecho minha documentação final. O mundo se transformou em algo irreconhecível. As cidades estão cobertas por vegetação brilhante, como a árvore ancestral. Criaturas que mesclam características humanas e animais vagam livremente, algumas mantendo vestígios de humanidade, outras completamente transformadas. Helena tornou-se ponte entre mundos, não mais humana, mas não completamente criatura. Ela me visita ocasionalmente, trazendo notícias do exterior. A transformação não foi apenas física, ela explicou em sua última visita, olhos brilhando com luz sobrenatural. Foi espiritual, dimensional. O que você chama de fim da humanidade pode ter sido seu verdadeiro começo. Não tenho certeza se concordo, mas não posso negar que o mundo transformado possui beleza estranha. A violência inicial diminuiu. As criaturas encontraram equilíbrio com a natureza que a humanidade nunca conseguiu. Ainda assim, continuo escrevendo. Alguém precisa documentar o que foi perdido, mesmo que ninguém reste para ler. Victor, o primeiro transformado, às vezes ainda sente remorso pelo papel que desempenhou. Quando visita, e ele visita, respeitando minha condição de último cronista, vejo em seus olhos dourados traços do homem que foi. Mas, quando observa o mundo regenerado, livre da destruição humana, sei que ele acredita ter feito o certo. A árvore ancestral cresce continuamente. Suas raízes se estendem por continentes, conectando todas as criaturas em consciência coletiva que transcende individualidade humana. Às vezes, ecos da antiga humanidade ainda podem ser ouvidos nos uivos noturnos, fragmentos de memórias, canções esquecidas, palavras de amor em idiomas mortos. Helena guarda essas memórias como tesouros. Ela entende que a transformação não foi tragédia, mas metamorfose necessária. A humanidade não morreu, tornou-se algo maior. A árvore pulsa com força vital de bilhões de consciências conectadas, preparando-se para o próximo estágio da evolução planetária. E eu, Marcus Aldrich, último humano verdadeiro, termino este testemunho sabendo que em breve sairei deste bunker. A substância finalmente encontrou forma de me alcançar. Posso sentir mudanças sutis em meu corpo, minha mente. Meus sonhos estão cheios de corridas sob luas cheias e chamados ancestrais. Quando finalmente me transformar, e sei que o farei, meu último uivo se juntará ao coro eterno, e a árvore absorverá mais uma consciência, mais uma história, mais uma peça do quebra-cabeças infinito da existência. A maldição que começou com o primeiro uivo não foi maldição afinal. Foi revelação, despertar, lembrança de verdades que a humanidade havia esquecido. No silêncio que se segue ao fim de todas as coisas humanas, a verdadeira história da Terra finalmente pode começar. Onde a maldição começou, a verdadeira natureza da vida se revela. O primeiro uivo não marcou o fim da humanidade, mas começo
de algo destinado a ser, em cada transformação, em cada mudança, em cada final, há sempre novo começo esperando para nascer. Esta é minha última entrada como humano. Amanhã, quando a lua nascer, eu me juntarei ao coro eterno e talvez, finalmente, compreenda o que realmente significa estar vivo. E assim, mais um capítulo das sombras é revelado. Agradeço por ter percorrido este caminho comigo. Se você se atreveu a encarar esta verdade e valoriza o trabalho de O Cronista Sombrio, peço que curta este vídeo, deixe seu comentário com suas impressões e teorias e compartilhe esta história com aqueles que também buscam o que se esconde na escuridão. E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos segredos que ainda aguardam nas páginas do tempo. Lembre-se, aqui a escuridão tem voz. Até a próxima jornada, quando as sombras voltarem a chamar.